Agora eu vou falar de um tema muito importante que a gente precisa se conectar, precisa conhecer, que é o quê? Sobre nós mesmos, conhecermos a nós mesmos, como nós tomamos decisões. Esse conhecimento é primordial, porque se você tem um propósito que é implantá-lo lá na ponta, você precisa entender como você decide. E como é que a gente decide? De uma certa maneira, quando a gente fala de decisão, pode parecer muito simples. Ah, eu decido assim, pá, eu tenho assim, eu sou sempre rápido na decisão. Não, não é bem assim. Nós somos como um novelo de fios, muito emaranhados, cheio de pensamentos, modelos mentais, dados, informações. É como se tudo estivesse acontecendo o tempo todo. E a gente, de uma certa forma, ignora tudo isso e é um pouco minimalista e toma a decisão de uma forma aparentemente mínima. Mas não é bem assim. Tem muita coisa rolando para essa decisão acontecer. Coisas ocultas, coisas que a gente não sente, coisas que a gente não percebe. Os nossos pensamentos e devaneios estão acontecendo ao mesmo tempo que os nossos sentimentos e emoções estão acontecendo e a gente não tem muito ideia de como a gente toma a decisão. E é tudo bem, porque é assim mesmo, somos seres humanos. Existe uma imensidão de dados e informações acontecendo, como o que a gente chama no mundo dos trabalhos de streaming de dados, né? Real time. Então está acontecendo um monte de coisa aqui. Então, por exemplo, eu estou falando com você, tem uma câmera na minha frente, tem pessoas me olhando, tem uma luz aqui, tem uma temperatura, está acontecendo um monte de coisa aqui ao mesmo tempo. Também está acontecendo um monte de coisa do passado, dados, informações, impressões, julgamentos, o que meu pai me ensinou, o que minha mãe me ensinou, a história da minha vida, as reações que eu tive, as experiências que eu tive na vida. Enfim, um monte de coisa está acontecendo e nós, como seres humanos, não temos essa capacidade de perceber tudo isso. Por isso que, às vezes, uma máquina que desenha modelos analíticos consegue fazer melhor que a gente algumas decisões, porque ela consegue perceber isso, medir isso e, de uma certa forma, excluir o que faz sentido e o que não faz sentido. Nós não. Nós estamos nesse bololô de informações e precisamos praticar essa consciência do que realmente está influenciando as nossas decisões. Lembrando que uma decisão é tomada com um pensamento, um sentimento e de uma ação. Então vamos olhar um pouquinho para esses dados, vamos olhar um pouquinho o que acontece no momento das nossas decisões. O que está no comando das nossas decisões? Esse o que, de uma certa forma, monta uma identidade de modelos mentais e sentimentos e sensações que tornam as nossas decisões robotizadas. O que é isso? Eu chamo isso de inteligência artificial inside, ou seja, dentro de nós existe um modelo mental, ou vários modelos mentais, uma inteligência, que eu chamo de artificial para dizer que ela pode ser muito bem copiada por um robô, porque é como se fosse um robô tomando decisão. Pode observar, a gente sempre faz as mesmas coisas, sempre toma as decisões parecidas, as pessoas, já sei o que você vai falar. Quando alguém fala isso para mim, eu entro em desespero, porque assim, já sei que eu vou falar, né, é porque eu sou sempre repetitivo. E a gente só consegue prever o comportamento das pessoas porque, de fato, as pessoas são repetitivas. Não tem nada de errado em ser repetitivo. A questão é, quando você não quer ser repetitivo, você consegue? Essa é a pergunta. Outro dia eu estava fazendo uma palestra para um grupo de jovens e comecei a falar assim, bom, vamos fazer o seguinte, como é que está o planejamento de hoje à noite? Tá, cada um falou suas coisas. Falei, vamos tirar uma coisa desse planejamento? Mas por quê? Não, uma coisa, só para vocês testarem, uma noite, uma única noite. Você consegue, por exemplo, tirar a cerveja e não tomar cerveja? Você consegue ir para um lugar diferente que você ia? E eles entraram meio em pânico. Mas por quê? Só uma prática de exercício para você ver o quanto uma certa força inconsciente não permite que você faça escolhas diferentes. A nossa inteligência humana, porém, tem 3 aspectos. É o aspecto da inteligência artificial que eu estou dizendo, robotizada, mas também tem um aspecto de inteligência intuitiva. Então, a inteligência intuitiva acontece em alguns momentos da sua vida, pode perceber que é uma coisa que você tem uma certeza absoluta no sentido mais amplo, integralmente. Parece que seu corpo, sua mente, seus sentimentos e sua ação estão juntos. Isso é o que a gente chama de intuição. Não acontece toda hora, mas acontece bastante se você deixar perceber. E a terceira inteligência é o que eu chamo de inteligência racional. Então, a nossa inteligência de decisão tem 3 aspectos: a artificial, a intuitiva e a racional. E toda decisão tem um mix dessas 3. Um belo exemplo. Imagina uma situação que você tomou uma decisão que você chamou de racional.
E aí você percebe que apesar da sua razão ter decidido, você foi por um caminho diferente. Por exemplo, vamos pensar que você decidiu que hoje você não vai tomar café. E aí o seu corpo pede o café. E você, por exemplo, pode falar assim, nossa, mas eu preciso de um café. Eu preciso porque eu estou dormindo. Você começa a procurar razões para uma decisão que já está tomada. Essa inteligência artificial já disse, você vai tomar café e ponto. E aí você vai ter que enfrentar uma renúncia muito grande, simplesmente para tomar a decisão de hoje eu vou tomar um chá. Então, coisas desse tipo acontecem o tempo inteiro. Então, gente, só para explicar um pouquinho mais como é construída essa inteligência artificial dentro de nós, é o seguinte, observe que você tem um monte de dados acontecendo, como a gente já falou no vídeo. E esses dados aconteciam lá até os primeiros 7 anos de vida, ou no seu passado, de alguma maneira. À medida que os dados vão acontecendo, você começa a ter reações sobre isso. E as suas reações têm resultados, bons ou ruins, concorda? Então, essa ligação entre os dados e essas reações é o que eu chamo de modelo mental. Vou pegar o exemplo de uma criança, que toda vez que ela chora ou ela grita, ela ganha atenção. Né? Esse é um exemplo muito tradicional. Aí você aprende que só chorando e gritando, você vai ganhar a atenção dos outros. Então assim, adianta eu chegar na empresa e começar a reclamar, que é o chorar, né? Começar a ter birrinha. Então você vê adultos tendo birra no trabalho, né? Querendo chorar alguma coisa. Porque foi assim que eles aprenderam, quando crianças, a chamarem a atenção de alguém. Não funciona. Não funciona mais. Agora é hora de você usar a razão e falar assim, esse modelo não serve mais. Não dá resultado. Por mais que eu adore reclamar, está hora de parar. Chega de reclamar. Parou. Porque não tem sentido nenhum. Só para mostrar para vocês um pouquinho como é claro e real e concreto a questão da formação dos modelos que formam a inteligência artificial. Ela provoca vieses comportamentais na gente. O que significam vieses comportamentais? Comportamentos não muito racionais, né? Que fazem parte desse modelo automático que a gente fala. Existem 3 tipos famosos de vieses de comportamento. Então, o viés de comportamento emocional, ou seja, emoções que eu sinto e que fazem com que a gente tome uma decisão e eu não percebo essas emoções, eu não quero sentir, eu não quero perceber se eu estou com raiva, vergonha, orgulho, o que está tomando decisão. Muitas vezes o orgulho toma decisão, outras vezes é a vergonha que toma decisão, outra vez é o medo que toma decisão, outra vez é a inveja que toma decisão. Eles tomam decisão praticamente sozinhos. A gente não tem poder nenhum sobre isso se a gente não tiver consciência dos mesmos. A outra coisa são hábitos adquiridos durante a vida. Vamos chamar de vício, né? Porque hábito parece sempre positivo. Mas até pode ser um hábito positivo no passado que não serve mais. Né? Então, hábitos adquiridos durante toda a nossa vida, que a gente tenta replicar hoje e não percebe que eles não funcionam mais. Por exemplo, um hábito meu que eu sempre tive, e era uma coisa que me ajudava muito a fazer conexões com as pessoas, é de fazer brincadeiras. Eu estava sempre brincando com as pessoas. A hora que eu percebi que nas reuniões de trabalho, esses hábitos às vezes funcionam, às vezes não, eu comecei a discernir, peraí, esse hábito não tá legal para certas reuniões. Esse hábito é legal só para algum tipo de reunião. Ontem mesmo eu fiz uma reunião que eu fiz uma brincadeira e eu percebi na hora que não fez sentido fazer aquela brincadeira. Observar que os hábitos adquiridos, se eles realmente fazem sentido, eles trazem aquele resultado que a gente espera. E o terceiro é o viés da consciência do dinheiro. O dinheiro joga uma parte muito importante na nossa vida. E a gente às vezes toma a decisão realmente, implicitamente, só pensando na grana. De novo, não há aqui julgamento de certo e errado. Aqui a pergunta é, dá resultado ou não deu resultado? Essa é a pergunta. Né? Então, às vezes, empresas funcionam só pensando no dinheiro. Às vezes, pessoas pensam só no dinheiro. Em reuniões, por exemplo, está cheio de viés. Imagina uma reunião com 10 pessoas, todo mundo com seus vieses comportamentais dentro dela. Muita gente tomando decisão só pelo dinheiro, porque vai ser promovido, que aquele projeto vai ser importante para ele, ou vai ter uma meta a ser cumprida de curto prazo, então precisa tomar aquela decisão porque no curto prazo aquilo é importante, sem a visão holística, sem a visão integral. Outras pessoas começam a pensar, poxa, eu vou votar nesse assunto porque eu gosto do cara, ele me pediu para votar nessa prioridade da empresa. Outro não está nem sabendo para que serve aquela reunião, outro está lá no computador o tempo inteiro. Então, esses vieses comportamentais causam uma ineficiência profunda nas empresas, mas gigantesca, e tudo isso vai por baixo do tapete. Então, a gente vai fazer um vídeo só para falar sobre números. Qual o tamanho dessa brincadeira? E vamos citar em detalhes vários tipos de viés, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, agora sim.